Você sabia que existe um tipo de contrato de parceria que protege a sua empresa de alguma reclamação trabalhista lá no futuro? Fica aqui comigo que eu já te conto qual que é. Eu sou Letícia Franco, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de uma lei de lá de 2016, a Lei 13.352. Essa lei criou o contrato de parceria entre salão de beleza e os seus profissionais. Mas Letícia, por que a gente vai falar hoje, 2021, sobre uma lei lá de 2016? Porque logo que essa lei foi publicada, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Turismo e Hospitalidade entrou lá no Supremo pedindo a inconstitucionalidade dessa lei, porque eles falavam que essa lei feria os direitos dos trabalhadores. Mas agora, em 2021, o Supremo falou que ela não só não fere os direitos dos trabalhadores, como ela traz para o ordenamento jurídico uma prática que já é comum no meio. Um dos ministros até levantou um dado com o Sebrae: 73% dos profissionais dessa área, da área de beleza, não tem qualquer tipo de registro. Então, você validar essa norma, você vai estar nada mais do que regularizando esses profissionais, dando a eles a possibilidade de ter as suas empresas devidamente constituídas, de ter os seus contratos de trabalho devidamente constituídos, de ter como comprovar a renda que eles recebem. Por que eu acho importante a gente frisar bastante sobre esse contrato? Eu levantei um dado por baixo, tá? Um profissional que recebe em torno de 5 mil reais por mês, que não tem qualquer tipo de registro, que está lá sem contrato, sem nada. Em 1 ano e meio que ele trabalha, se ele entrar com uma ação trabalhista contra o seu salão, você vai ter que pagar para ele férias, 13º, fundo de garantia, horas extras adicionais, DSR. Se a gente for somar todo esse emaranhado de débitos trabalhistas, que no caso você teria com ele, a gente vai chegar no montante de em torno de 25 mil reais. Atenção, a gente está falando de um profissional que recebia 5 mil reais por mês, que trabalhou 1 ano e meio. A gente sabe que nesse meio os profissionais trabalham muito mais tempo que isso. 1 ano e meio não é nada, 1 ano e meio passa voando. Então, imagina o seu salão que agora está conseguindo se reestruturar, de uma hora para outra se vê compelido a ter que pagar 25 mil reais de indenização para um profissional seu. Tudo isso porque você não fez o contrato certinho, tudo isso porque, tudo bem, eu tenho um acordo de boca com ele e tá tudo certo, eu confio nele, ele não vai me processar, então tudo bem. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, por que não deixar certinho? Já que existe essa possibilidade, já que o Supremo falou, você pode utilizar esse contrato, por que não utilizar? Vamos agora falar da lei em si. Quem pode ter esse tipo de contrato? Que profissional você, dono de salão, pode contratar por um contrato de parceria que o Supremo falou que pode utilizar? Então, são os cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores e maquiadores. Somente esses profissionais que o Supremo autorizou. Então você, dono de salão, pode fazer um contrato de parceria com esses profissionais que a legislação te garante, desde que cumprido todos os requisitos, que eu vou falar daqui a pouquinho, você está assegurado de uma ação trabalhista, porque não vai configurar um vínculo trabalhista, vai configurar uma relação de parceria única e exclusivamente. Como que vai funcionar para o seu profissional? O seu profissional vai abrir uma empresa, aí vai depender o quanto que ele fatura por mês. Então, até em torno de 6 mil reais, ele pode abrir uma MEI, que a contabilização, os tributos são em torno de 100 reais, a contabilização é extremamente simples. Se ele fatura um pouco mais que isso, ele pode abrir uma microempresa, uma empresa de pequeno porte e daí por diante. Uma coisa muito importante, a lei deixa bem claro, somente esses profissionais podem ser contratados com esse tipo de contrato. Todos os outros demais profissionais do seu salão têm que ser contratados pelo regime CLT. Ou um caso que pode fugir, que você não precisa necessariamente contratar como CLT, a sua copeira, desde que a sua copeira não seja
a Letícia copeira que está ali todos os dias, cumpre regras, bate ponto, essa tem que ser CLT. Se não for assim, você pode contratar uma empresa de prestação de serviço, você pode contratar um prestador de serviços para essa função. Então, a empresa XPTO vai te mandar todos os dias um copeiro, que ele vai cumprir a função de copeiro. Não sei quem é, não sei quem, ele não vai bater ponto comigo, toda a obrigação trabalhista vai estar vinculada a esse prestador. Nessa possibilidade, você pode contratar um PJ. Mas a recepcionista, por exemplo, a recepcionista que eu preciso que ela chegue todos os dias às 9, vai embora às 18, tenha 1 hora de almoço, responda, eu que vou dar as ordens, o dono do salão que vai falar para ela quais são as diretrizes dela, essa sim você precisa contratar como CLT. O que a lei determina para esse tipo de contrato? Quais são as obrigações das partes? O contrato determina que ao salão vai competir centralizar todos os pagamentos dos clientes, elas vão proceder ao pagamento para o salão. O salão vai reter a parte dele e vai repassar para o profissional a parte que compete a ele. E antes desse repasse, ele vai fazer o recolhimento da contribuição previdenciária, do INSS, desse profissional, em cima daquele valor que você vai estar repassando para ele. Esse valor que você retém para você. Você retém ele a cargo do aluguel, do espaço físico, do pagamento da luz, da água que ele utiliza, dos equipamentos ou não, tudo isso vai depender do tipo de contrato que você tem com ele, de todo o apoio administrativo, o contas a pagar, o contas a receber, se a cliente passou um cheque que voltou sem fundos, não compete ao seu profissional, que você firmou um contrato de parceria com ele, ir atrás desse cliente para cobrar esse cheque, não. A cota que você retém já tem um percentual que você vai pagar o seu administrativo, que vai fazer esse tipo de cobrança. Então, não compete ao seu profissional. Isso está incluso na sua cota. Ao profissional, a cota dele e a nota que ele vai emitir para você refere-se única e exclusivamente aos serviços que ele vai prestar. Esse profissional não pode se responsabilizar por qualquer problema que você venha a ter, por alguma ação trabalhista, por algum problema jurídico, por obrigações decorrentes, uma notificação da Anvisa por algum problema sanitário que você teve, por não fornecer álcool gel. Ao seu profissional não compete isso, compete a você. Ao seu profissional compete manter os equipamentos dele, esterilizar o alicate de cutícula, caso ele utilize os dele. E a você compete toda a parte de salubridade do ambiente. Porque nessa parceria, basicamente, você vai oferecer a estrutura física e o seu profissional vai oferecer o serviço. E vocês vão fazer uma parceria para, em conjunto, prestarem um bom serviço para o cliente final. Então, a você nessa parte cabe cuidar para que, principalmente nesse momento agora de pandemia que a gente está vivendo, cuidar para que na porta tenha o álcool gel, o dispenser de álcool gel para os clientes. Obrigar os seus clientes a utilizar máscara dentro do seu estabelecimento. Não compete ao seu profissional, compete a você, dono do salão. Até porque se tiver alguma fiscalização, alguma coisa, é você, dono do salão, que vai responder por isso. E a coisa mais importante, eu diria, no aspecto do contrato em si. Esse contrato, para ele ter valor, para lá na frente, se um profissional entrar com uma ação trabalhista contra o seu salão, para eu poder apresentar, ó, tá aqui, ó, esse é o contrato que vai me isentar dessa ação trabalhista, que vai provar que eu não tenho vínculo trabalhista com esse profissional, ele deve ser homologado pelo sindicato. Uma dúvida que, assim, é bem recorrente, principalmente de salões no interior das cidades, em alguns municípios menores. Nossa, Letícia, mas ok, eu vou homologar no sindicato, mas aqui na minha cidade não tem um sindicato específico para isso. Como que eu faço? Pontualmente hoje, aqui, novembro de 2021, existe um sindicato em São Paulo que conseguiu na justiça
uma ordem para conseguir homologar os contratos de todo o Brasil. Pode ser que mais para frente outros sindicatos de outras localidades também consigam, mas hoje é possível fazer. Mas não tem como eu ir para São Paulo para fazer esse registro, meu advogado não consegue ir lá fazer isso. Então, na falta dele, esse contrato, tem que ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Mas nossa, Letícia, que coisa mais burocrática. Eu tenho que, além de fazer o contrato, meu prestador vai ter que abrir a empresa, eu vou ter que explicar para ele como que vai funcionar, ainda vou fazer o contrato e ainda tenho que homologar no sindicato? Sim, é toda uma trabalheira, é toda uma dor de cabeça, mas para evitar um prejuízo maior para você lá na frente. Como eu falei lá atrás, se a gente pegar um cabeleireiro que recebia R$5.000 por mês, se ele entrar com uma reclamação trabalhista, em 1 ano e meio que ele trabalhou no seu salão, você vai ter que desembolsar R$25.000. Agora imagina um profissional que trabalhou 5 anos. Quanto que você vai ter que desembolsar disso? Se você for parar para pensar, fácil você chega nos R$100.000. Brincando. Porque essa área a gente sabe que os profissionais, muitos deles são fidelizados a alguns salões. Mas quando saem, saiu. É igual final de casamento. A gente vai descobrir quem é o marido ou a esposa no final do casamento, né? Então, você não sabe amanhã. Um profissional que trabalhou 10 anos com você, já vi casos desses. Profissionais que trabalharam a vida inteira. O dono da empresa, não, imagina, fulano trabalhou a vida comigo. Começou como office boy e terminou como diretor. Nunca que ele vai entrar com uma ação contra mim. Entrou. Imagina o montante que isso não pode chegar. Imagina o prejuízo que você não pode vir a ter. Simplesmente porque, era chato, Letícia. Eu tinha que fazer toda uma burocracia, o meu profissional não quis abrir a empresa dele, mas eu fiz um contrato mais ou menos. Eu peguei lá 2 folhas, assinei e pronto. Não é assim. Se você vai fazer, faça da forma certa, para você poder ter essa segurança, porque senão você, eu tenho lá um mais ou menos que eu fiz e tô seguro com aquilo. Quando você vai ver, ele não cumpre os requisitos necessários. Então, toda aquela sua segurança que você achou que você tinha vai para água abaixo. Então, agora vamos falar item por item que precisa ter no seu contrato. Eu vou colocar aqui do lado o item, ou aqui embaixo, que é mais fácil, que aí você consegue ver melhor o que diz cada item. Essa lei é bem clara. Para que esse contrato tenha validade numa ação trabalhista, você precisa cumprir todos esses itens. Então, o primeiro deles, o percentual que você acertou com o seu profissional. Então, a gente sabe que o profissional utiliza o material dele, o percentual é um pouco maior. Não, ele vai utilizar o meu material porque eu tenho exclusividade com a marca XPTO. Então, o percentual vai ser um pouco menor porque eu que vou pagar pelos produtos. É nesse contrato, é nessa parte do contrato que você vai deixar muito bem claro o que cada um vai receber. Então, o salão vai reter 30% referente ao cabelo que for feito da maneira X. Ao penteado Y vai reter tanto. É aqui que você vai delimitar ponto por ponto. Às vezes eu tenho um contrato aqui que tem quase 20 páginas. Por quê? Foi delimitado item por item, o que era, qual é o percentual, qual que não é. Porque agora é hora de deixar bem claro. Se você não deixar bem claro agora, não vai ser depois, lá no final que ele foi embora, que você vai falar, não, mas a gente falou que era 20, mas na verdade era 50, porque a gente mudou de ideia no meio do caminho e não estava dando muito certo, aquele 20% era pouco. Então, agora é hora de deixar bem claro. E se tiver alguma renegociação, refaça isso, faça um adendo nesse contrato e fala, olha, o item tal não é mais tanto, é tanto. Porque lá na frente vai ficar o que você disse contra o que ele disse, a testemunha que for melhor vai levar. Então, não deixe dúvidas, deixe tudo muito bem claro. Então, nesse item, você vai determinar quanto que ele vai receber e quanto que você vai reter para fazer aquilo que a gente já falou lá atrás. Pagar a luz, pagar a água, pagar a copeira, pagar a sua recepcionista. É aí, nesse percentual, que você tem que fazer o cálculo e saber qual que é o mínimo que você pode receber. A gente vai falar de mínimo e máximo daqui a pouquinho, mas segura aí. Próximo item. Eu vou fazer uma pausa para tomar uma aguinha. Enquanto isso, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho aqui para no próximo vídeo você ser avisado quando eu postar.
Vamos lá. Próximo item obrigatório do contrato. A retenção. Lembra que eu falei que você vai receber o valor, vai tirar a sua parte de salão, passar a parte dele, só que antes de passar essa parte dele, você vai fazer o pagamento das contribuições previdenciárias. Do INSS, você vai mandar para o seu contador e falar, olha, esse é o valor dele. O contador vai calcular quanto que você vai reter e você vai pagar esse INSS dele. Uma coisa muito importante, este valor que você vai reter dele, em hipótese alguma, você pode deixar de recolher. Isso é crime. Você reter um valor e se não fizer esse pagamento, você pode incorrer em crime. Então, esse dinheiro não é seu. Reteve, repassa, paga a guia, que é a melhor coisa que você faz. Próximo item. Periodicidade de pagamento. Como que você vai fazer esse pagamento? Eu quero que esse pagamento seja feito toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu vou passar a régua e eu vou falar, você recebe tanto, eu recebo tanto. Não, Letícia, aqui não dá para trabalhar assim. Tem que ser mensalmente, junto com o que eu pago os meus CLTs, eu vou pagar ele, que a gente sabe que é o que é no dia a dia. Então, no dia X, assim, para os meus clientes, normalmente eu oriento que faça, até para ter uma divisão clara de que ele não é seu empregado, ele não é CLT. O seu CLT você recebe no dia 5, então faça no dia 10. Até para você e para ele ficar bem claro isso. É uma sugestão que a gente dá para os nossos clientes. Então é aqui que você vai colocar a periodicidade. Quando que você vai acertar aquele X que vocês determinaram de percentual, o dia que você vai fazer esse acerto com ele, para quem que ele vai mandar nota, para o departamento X, aos cuidados no e-mail tal. Então aqui que é muito importante você delimitar isso para não ter qualquer tipo de dúvida. Próximo item, o direito, o que você autoriza ele a utilizar. Lembra que a gente falou que você, na parceria, você vai fornecer o local e ele vai fornecer os serviços. O local é seu, dono do salão, pertence a você. Então, cabe a você falar, olha, profissional, você vai poder utilizar esse espaço, esse espaço, esse espaço. Os materiais X, Y, Z você vai poder utilizar. É nesse item que você vai deixar bem claro que a gente falou da exclusividade. Muitos salões têm exclusividade com marcas. Então, é ali que você vai colocar, quando você fizer o procedimento X, os produtos que você vai utilizar são os produtos A, B, C, D. Então, é nesse item que você vai deixar bem claro isso. Assim como os equipamentos. Ele vai receber um pouco menos porque todos os equipamentos que ele vai utilizar são meus. A manicure vai utilizar desde a acetona ao alicate para fazer a unha, são todos os meus equipamentos. Então, é ali que você vai colocar o equipamento X, Y, Z, você vai utilizar, você autoriza ele a utilizar os equipamentos X, Y, Z. Próximo item, a possibilidade de rescisão do contrato. Como a gente sabe, nada é eterno. Então, uma hora não tá mais bom para você, não tá mais bom para o profissional. Então, o que a lei fala? Que tem que ter uma cláusula onde, uma hora que não está mais bom para alguma das partes ou para nenhuma das partes, vai ser feita a rescisão desse contrato. O prazo mínimo de aviso prévio, ou seja, que você vai avisar antes, olha, daqui 30 dias, então o prazo mínimo são 30 dias. Daqui 30 dias, eu não preciso mais da sua prestação de serviços, ou o seu profissional vai falar, daqui 30 dias eu não presto mais serviços para você. Então, esse é o prazo mínimo que a lei prevê, que a lei determina e é o que tem que estar no contrato, nesse contrato de parceria que vocês vão assinar. Esse item eu acho muito interessante, principalmente para o salão. A gente não pode esquecer que é o nome do seu salão que o cliente está vendo. Esse cliente pode até ter sido trazido pelo profissional, mas ele está dentro do seu estabelecimento. Então, nesse item, a gente vai determinar a qualidade no atendimento, a qualidade dos produtos, principalmente se você não tiver algum acordo de exclusividade, esse profissional for utilizar produtos dele, da sua parte, a sua obrigação na manutenção do local, na manutenção, um exemplo da cadeira, onde o profissional for cortar o cabelo, é sua responsabilidade proceder à manutenção para que no meio do corte a cadeira não desmonte, por exemplo. Acidentes acontecem, mas é aí que a gente vai prever a responsabilidade das partes na manutenção de tudo que for utilizado
para essa prestação de serviços. E por fim, o último item que a lei obriga a ter nesse contrato, reforço, todos esses itens que eu falei, esse daqui também que está saindo aqui, a lei determina que são itens obrigatórios para esse contrato ter validade. Então, esse último item, o profissional se obriga a deixar a sua empresa ok com os entes fazendários. O que é isso? Com o governo do estado, com o governo do município, se ele paga ISS, se ele paga, enfim, qualquer tipo de tributo que ele pague, se ele paga a DAS, se está no Simples Nacional, que é o documento que tem todos os impostos. Então, nesse item, ele se obriga a estar ok com os entes fazendários. Agora, para finalizar, a gente falou do contrato, a gente falou da lei, que lei que é. Um ponto, eu acho que de maior importância desse nosso bate-papo. Esse parceiro, eu reforço, esse parceiro seu não é o seu empregado. Ele não pode ser a mesma pessoa que tá ali para fazer a unha, aí ele vai ali e atende o telefone, e também prepara o café, e também vai varrer o chão. A prestação dos serviços tem que ser restrita ao que está no contrato. Ele foi contratado para ser manicure? Ele vai ser manicure só. É óbvio, bom senso. Caiu o cabeleireiro, você contratou um cabeleireiro, caiu a escova no chão. Não vai cair a mão e não vai gerar vínculo trabalhista se ele abaixar para pegar a escova. Mas desde que não seja a obrigação dele cortar o cabelo, limpar o chão, fazer o café e servir o café. Aí você está criando todo um cenário que, por melhor que seja, eu tenho esse contrato de 20 e poucas páginas, mas não adianta, porque a sua realidade foi completamente diferente do que você firmou com ele. O Supremo, uma coisa muito importante, o Supremo deixou bem claro, olha, você pode utilizar essa lei, mas sempre vai existir a justiça do trabalho. O que ele quer dizer com isso? Ok, usa o contrato aí, mas se você escorregar, eu tô aqui para ver. Então não adianta você maquiar uma relação empregatícia falando que é um contrato de parceria. Não adianta você pegar o seu profissional e fazer ele bater cartão. Não pode, ele é seu parceiro, ele não é o seu empregado. Isso que eu acho que é a coisa mais importante disso tudo que a gente falou. Ele tem que se atentar aos serviços dele. Então, se você tem... se você vai precisar que o seu cabeleireiro, além de ser cabeleireiro, que ele atenda ali na porta, que ele vá fazer um cafezinho de vez em quando, que ele lave o cabelo, que ele varra o chão. Então, assim, não façam um contrato de parceria. Contrate ele como CLT. Por quê? O custo que você, o risco que você vai ter, a não ser que você esteja, não, Letícia, ok, eu estou fazendo esse contrato de parceria, mas eu tô consciente do meu risco. Eu tenho um fundo ali de pagamento de ações trabalhistas. Ok. Mas nunca se esqueça que existe o Ministério Público do Trabalho, que 1, 2, 3, 4 ações. Pera lá, deixa eu dar uma olhadinha nesse salão, porque ele não tá muito certo não. Tem alguma coisa errada ali. Que não é bem assim que funciona. Mais alguns itens só pra gente finalizar. Quem faz a agenda? Itens práticos. É o profissional. Você não vai fornecer agenda para ele, porque ele não é seu empregado, ele é o seu parceiro. Então, você vai falar, olha, que dias que você vai trabalhar? Não vou vir no dia 10, dia qualquer. Então tá, eu só preciso que você... Isso daí você pode colocar até lá no contrato, mas única e exclusivamente com o intuito de você remarcar só. Sem punição, sem advertência, sem deixar de castigo, porque não veio, então não vou passar cliente nenhum para ele, vai ficar de castigo. Não, nunca se esqueça. Ele não é o seu empregado, ele é seu parceiro. Se você não quiser ter problema lá na frente, não trate-o como empregado. Ele é um parceiro. Não veio, ok, reagendo, sem problema nenhum. No outro dia, quando ele vier, ele reassume a agenda que ele passou para você, sem problema nenhum. Valor dos serviços. Quem que vai cobrar?
quem que vai estipular é o profissional, porque ele sabe o que ele vai fazer. Ele não recebe ordens suas. Ele tem o modo de trabalho dele. Então ele sabe que para aquele tipo de cabelo ele vai levar tanto tempo, então ele vai cobrar tanto. O que você pode fazer é colocar um valor mínimo. Olha, eu sei que para eu pagar aquilo lá que a gente falou lá atrás, a água, a luz, o salão, a manutenção da cadeira para a pessoa não despencar, eu vou precisar de tanto. Então o que você pode passar para ele e falar, olha, profissional, eu preciso que o mínimo que da minha parte eu vou receber vai ser tanto. Então acima, você pode cobrar acima desse valor. Aí cabe a ele, se ele quiser cobrar o valor mínimo, ele sabe que desse valor, tanto ele vai pagar para você e tanto ele vai reter. Isso foi acordado já. Acima desse valor, ele que determina. Então, eu espero ter te ajudado com essas dicas. Se você gostou do conteúdo, dá um like. E se ficou com alguma outra dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu te respondo, tá bem? Até breve!